esposo. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar em Provérbios 14, que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A minha história de vida começou há 26 anos atrás. Podem sentar em nome de Jesus, perdão. Me perdoam, pessoal. Me perdoam, meus irmãos. Eu fico tão assim emocionada quando eu vou contar esse testemunho, porque foi algo que aconteceu realmente na minha vida. Eu estava até nem percebi que eu não tinha pedido para você se sentar. Me perdoe, em nome de Jesus. O que aconteceu na minha vida, na vida do meu falecido esposo, que eu sou viúva e me casei de novo depois de 5 anos com o pastor Josias. Foi uma coisa que tem acontecido com muitos homens e com muitas mulheres também. O meu esposo, na época, antes da gente casar, a família dele, alguns parentes dele já diziam para mim que ele bebia, que ele era meio pipa voada, fazia algo, mais algumas coisinhas que eu nem me interessei em saber o que era, só sei que eu amava ele. E tudo começou quando pessoas chegavam para mim, eu vi o Valdir fazendo aquilo, mas eu não via, ele chegava em casa assim meio bêbado, mas não ligava. Aí quando foi passando um tempo, a gente não era casado na época, mas fomos morar juntos depois que a gente casamos. E eu comecei a ver um pouco de diferença, mas comigo, ele sempre foi do mesmo jeito, sempre foi mesmo ele beberrão, ele sempre foi carinhoso, sempre foi um homem atencioso, e aquilo não me tinha tanta importância, porque ele fazia mais ela lá para fora. Mas com o tempo, depois a gente tive meu filho, com o tempo aquilo foi piorando, porque o vício foi aumentando. E eu não tinha, como eu posso dizer, eu não tinha aquela sabedoria de Deus, porque eu não era crente na hora. Eu tinha, sim, a sabedoria dos meus pais, porque quando o pai e a mãe é espelho para o filho, tudo de bom você quer pegar para você. Eu peguei muita coisa da minha mãe e do meu pai. Respeitar o esposo, mesmo sendo cachaceiro, beberrão, ele é o governo da casa, nunca peitar o marido, porque tem muitas mulheres que querem peitar os esposos e o casamento cai por terra, porque o governo é do homem, ele é cachaceiro, mas se Deus tem um propósito na vida, vai mudar como mudou do meu marido. Louvado seja o nome do Senhor. E foi passando o tempo, e ele continuou bebendo. Aí depois descobri que ele usava droga, ele roubava. Depois teve uma vez que ele parou no sítio de Jaceruba, chegou a comer carne de cachorro no mato para não ser preso, e ficava dias e dias sem aparecer em casa, e eu ali com ele. Aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer para eu parar de beber? Eu fazia do meu jeito, mas eu tinha que aprender algo mais, que era com Cristo, mas eu não conhecia Cristo. E eu ficava, cada dia, se ele bebe mais, aí as meninas me ligavam, ele está no bar. Eu morava na época em Areia Branca. Eu me lembro que no começo do meu trabalho, que eu sou implantista, trabalho com cabelo, então eu dava o meu número para a maioria das minhas clientes, colegas minhas também, e às vezes era 1 hora, 2 horas da manhã, elas me diziam, ele está na Pian. Eu saía de Areia Branca para Pian, até 1 hora, 2 horas da manhã, achava ele bêbado, às vezes armado, e eu trazia ele para casa, e muitas pessoas diziam se eu não tinha vergonha de carregar. Eu dizia, eu não tenho vergonha, porque é meu marido. Está bêbado, está mijado, está drogado, mas é meu marido. Eu dizia assim para elas. E eu levava para casa naquela luta, e eu era bem magrinha na época, e eu segurava ele assim na cintura dele, ia cambaleando com ele pelo meio do caminho, mas levava para casa, eu dava o banho, eu tirava a dentadura dele, eu colocava a roupa limpa nele, e eu jurei que eu ia chorar. Mas é difícil você contar um testemunho desse, que Deus fez e você não chorar. E eu botava a roupa nele, segurava ele por debaixo do braço, deitava ele na cama e ele dormia. E eu dizia, Senhor, graças a Deus achei. E passava. Na outra semana era a mesma coisa. Foi indo anos e anos. E eu não larguei meu marido. Ele dizia, filha, deixa eu ir embora. Deixa eu voltar lá para minha mãe. Eu não tenho jeito, não consigo parar. Eu falei, não, a gente vai ficar junto. Casamento para mim é para toda a vida, vamos ficar juntos. E nisso se passou anos e anos, eu encontrei uma senhora que ela teve depressão e me chamou para ir na igreja com ela. Porque ela disse que ela tinha um velhinho muito usado por Deus. Eu não era nem crente na época. Eu falei, Marilene, então espera um pouquinho que eu vou em casa trocar de roupa. E mesmo eu não sendo crente, eu sempre respeitei a casa de Deus, eu nunca fui de qualquer jeito. E peguei um vestido da minha irmã longo, botei uma blusinha por baixo e fui.
E quando eu cheguei lá, me encontrei um vaso cheio. E esse vaso se tornou meu pai espiritual. Foi lá que eu me converti. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vi aquele velhinho do cabelinho branco sentado lá no fundo. E eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que entrar. Aí entrei, mas só de eu ver ele, meu coração batia tão forte assim, sabe? Aí eu entrei, sentei, ela sentou, contou a história dela. Ele falou para ela assim, moça, o que a senhora tem é doença, não, que a senhora tem espiritual, isso é demônio, depressão não é de Deus. A senhora vai tomar esses remédios, não vai melhorar, mas ele falava com tanta autoridade no nome do diabo, e aquilo me chamou a atenção, porque Jesus, olha só, ele falava, a senhora quer ficar boa, a senhora tem que ter um propósito com Deus. Como é que se Deus curar a senhora continuar no mundo, a senhora vai glorificar Satanás. A senhora tem que ter um propósito com Deus. E eu ali sentada quietinha. Aí ele passava perto de mim, meu coração parecia que aquela boca. Ai meu Deus, será que eu estou endemoniada? E o pastor passando, meu coração batia tão forte, mas era a presença de Deus, eu não entendia nada. Aí teve uma hora que ele pegou um óleo ungido para ele, ele voltou. Aí teve uma hora que eu, sem querer, eu olhei dentro do olho dele assim, ele disse para mim, ei filha, você é assembleiana? Eu falei, não sou crente não, moço, eu chamei ele de moço. Aí ele falou para mim assim, só de olhar nos teus olhos eu percebo que Deus tem uma obra muito grande na sua vida, tem algo muito grande, que você está lutando do teu jeito, mas tem que ser do jeito dele. E se você lutar do jeito dele, tudo vai mudar na tua vida. Aí aquilo me deu aquele ânimo assim no de mim, falei, meu Deus. Aí fui para casa, peguei ela, levei, aí quando eu cheguei na portaria tinha um outro moço, eu falei, moço, vamos só no dia do culto aqui. Aí ele falou para mim assim, como porque aquele pastorzinho do cabelinho branco é quarta e sexta e domingo de manhã. Eu falei, tá bom, anotei esse dia. E eu fui para casa, acabei de fazer o serviço que eu fazia, e aquilo martelando, vai, amanhã é quarta. Aí quando eu lembrava que amanhã era quarta, meu coração batia forte. Ai meu Deus do céu, eu vou ou não vou? Ah, não tenho vida, que roupa que eu vou botar? Fui na minha irmã, pedi uma roupa de novo e fui. Nesse dia que eu fui, a igreja lotada, eu estava pregando sobre casais, eu sentei no último banco. O Espírito Santo usou aquele homem de uma maneira tão forte, porque às vezes, muitas pessoas mais na igreja querem ouvir o que eles querem, não o que o pastor tem a dizer. Eu sempre digo, eu nunca gostei de pregação manteiguinha, eu gosto de pregação que confronta, que vai na nossa ferida, que vai no nosso pecado, porque a palavra sara era cura e liberta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sentada lá no último banco, quietinha. Aí eu pensando comigo, ai meu Deus do céu, eu vim para a igreja, Valdir ainda não chegou, aí ele vai chegar bêbado de novo. Será que eu vou ter que buscar ele nos bares, meu Deus? Aí eu falando assim no meu pensamento. E o pastor começou a falar, ei, você aí, que está lutando da tua maneira, para a sua casa mudar, não é do teu jeito não. Para que Deus venha mudar dentro da sua casa, tem que haver mudança em você primeiro. Porque não adianta você vir para a igreja, dar glória a Deus, chega em casa, você é ranheta, você é focinho de porco, você quer mudar o papel. Deus deu o governo homem. A mulher representa a igreja, o homem representa Cristo. Pois não é a igreja que dá ordem a Cristo, é Cristo que dá ordem à igreja. Aí eu pensei, opa, isso aí para mim não serve. Eu sempre respeitei meu marido, mesmo sendo pé de cana. E tudo que ele falava, eu ficava assim debatendo comigo, né? Aí ele começou a falar, você quer mudança? Você que teu marido bebe, teu marido enche a cara. Quanto mais você orar, mais ele vai beber, porque o diabo vai fazer ele beber para você pensar que a oração não está funcionando. E aquilo ligou uma flecha no meu coração. E aquilo foi me dando um ânimo. Eu falei, Jesus, olha que coisa boa que eu estou ouvindo. E ele ia falando, faz assim. O Espírito Santo começou a usar ele de uma tal maneira que aquilo tudo ia para mim, como flecha no meu coração, me dando aquele ânimo. Ah, então meu esposo tem jeito. Ah, então meu esposo vai mudar. Aqueles que disseram que não tinha jeito, vão enviar, eu vou fazer, eu vou lutar. Aí comecei a ir no escuto, comecei a ir na consagração de manhã. E na consagração de manhã, Deus usou ele. Quando o culto acabou, a oração acabou, eu sentei do ladinho dele. Ele falou para mim assim, minha filha, o seu marido está fazendo tudo isso porque ele tem um espírito de malandrinho na vida do seu esposo que faz ele andar armado, faz ele querer resolver briga dos outros, de pessoas que ele nem conhece. E o forte do meu marido era assim, tem duas pessoas brigando, ele chegava para querer, não sabia quem estava certo e estava errado, ele queria meter a cabeça no pau do nariz dos outros. Ele metia, o sangue descia e daqui a pouco ele entrava no carro e ia embora, sem saber quem está certo e errado. E o risco também de alguém entrar na nossa casa fazer alguma coisa comigo, com o nosso filho. Mas o Senhor foi fiel, ele tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito na vida do homem, pode ser o mais brabo que tem. Que na presença do Espírito Santo ele se curva, ele se rende. Porque aquele lá é dono do ouro e da prata, ele sabe de tudo. Se ele tem um propósito na sua vida, na vida do teu esposo, da sua esposa, não adianta você correr. Como Jonas se escondeu no porão, se covardou, se escondeu, onde ele foi parar no seio daquela baleia. O diabo pode te levar lá no mais profundo, mas se o Jesus tem um propósito na tua vida, ele vai lá, te arranca e você vai ter que fazer aquilo que ele mandar você fazer. Porque se a gente é chamado
esconder, não. Não adianta se esconder porque ele te acha onde ele quer, porque ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, porque ele é Deus. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele tem prometido na minha vida. Eu estou aqui tremendo e temendo ao Senhor. Eu estou aqui tremendo. Meu corpo chega a estar vibrando da presença do Espírito Santo. A importância para mim de contar esse testemunho do que Deus fez na minha vida, na vida do meu marido, é fiel, é verdadeira. E eu comecei a ouvir tudo que o pastor falou. Minha filha, faz assim, faz assado, essa palavra. Eu não tinha nem Bíblia. Comprei uma Bíblia, comecei a ler do meu jeito, e eu ficava, Jesus, eu falava assim, Jesus do pastor André, se o Senhor mudar a vida do meu marido, eu entrego a minha vida em suas mãos, Senhor, eu vou morrer contigo, eu nunca vou sair dos teus pés. Porque quando a gente quer algo com Deus, não é de qualquer maneira. Você tem que ter um propósito com Ele. Que Deus não é Deus de barganha. Ele é fiel para cumprir na sua vida, mas você tem que cumprir o que você falar com Ele. E eu disse a ele, Jesus, o pastor André, salva a minha casa, e essa nuvem negra que habita aqui, venha cair por terra e a sua luz venha habitar no meu lar. Não é dizer esse sofrimento, porque a gente não brigava, a gente se dava bem. O ruim é que eu não gostava de ficar saindo pelas madrugadas com risco de acontecer alguma coisa. Era na Chavante, eu ia para Pião, eu ia para o Farrula, eu ia para o Celso Bala na Areia Branca, eu ia para um bar 24 horas, que é lá em Belfor Roxo, perto da linha do trem. Tudo desse lugar que você imagina eu ia. Deixava a porta encostada e meu filho ficava dormindo e a gente morava tudo no mesmo quintal e ninguém sabia de nada, porque eu era sábia nesse ponto. Não brigava, não falava alto, era tudo baixinho. Quando amanhecia o dia, a minha mãe, ele tomava aliança, minha mãe, benção sogra, meu Deus abençoe meu filho. A gente ia, eu zangada porque ele chegou tarde, ou zangada porque eu fui buscar ele no bar, a gente passava de mão dada para a feira, eu voltava da feira, tudo bonitinho ali por dentro. Aí quando ele queria beber, eu comprava, eu ia num lugar bem longe, eu pegava a cerveja, botava no chão, ungia tudo. Eu passava no ungir em tudo, era a minha fé. A gente pode ver qual é que essa loucura, para mim não é. E funcionou. Eu ungia aquela cerveja toda assim, quando ele bebeu, ele vai ter nojo disso. Eu preferia que ele bebesse em casa, porque eu ungia, enquanto ele estava bebendo, eu estava orando, fazendo almoço. Aí eu vou fazer uma salada, tacava o ungido na alface, falava que era azeite, comprei azeite, amor. Come bem, dá uma delícia. Botava sal ungido dentro do sapato, para onde ele passar. Porque lá na minha igreja era assim, a gente fazia corrente, fazia caminho do sal. A minha fé extravasava. Eu colocava sal no sapato, eu colocava azeite na comida, eu ungia as garrafas de bebida. E nisso foi indo. Até que um dia, ele passou mal tão sério dentro do banheiro, que meu filho ia gritar, eu tampei a boca dele, ele caiu nu, fez escorregando assim pelo banheiro. E eu não sei se aquilo foi overdose, eu não entendo, mas para mim aquilo era demônio caindo por terra. E ele foi virando os olhos, ele era bem claro, assim, bem branco, os olhos dele foi virando, ele foi escorregando. E nisso meu filho viu, eu tampei a boca dele para ele não gritar, que era de madrugada, e tinha mais 3 casas no quintal. E eu mesmo sem ser crente, eu sentia no meu coração que aquilo ali é espírito de demônio saindo, porque espírito de demônio quando entra no corpo de um homem, é para arrumar confusão, é para matar as pessoas, é para discutir com mulher, é para ter traição, é para tudo. O diabo quando entra na vida do homem é para arrasar, é para acabar mesmo. Mas se Deus tem um propósito, Jesus levanta, Jesus fortalece. E nisso que ele foi caindo no chão, eu pedi para o meu filho ficar quieto, não grita, que é Deus trabalhando. E eu fiquei olhando aquilo. E eu gosto muito de contar o testemunho do meu esposo, porque eu gosto de contar com detalhe para envergonhar Satanás. Nele saía como se não era fezes, saía como se fosse um gel, assim dele, com umas verminhazinhas rosa, bem pequenininha, como se fosse uma germinha, aquilo saía. Mas aquilo saía, chegava no joelho e subia, ficava tipo andando, subindo nele. Eu falei, isso é espírito de demônio de malandrinho, de trancar rua, essas fracas todas que fazem ele beber. Aí meu filho se acalmou, foi dormir, aí depois meu filho voltou para a sala, aí meu filho ficou de 1h da manhã até o dia amanhecer sentado no chão, com a mão na barriga do pai, cochilando, pensando que o pai ia parar de respirar. Deus, ele vai ver esse vídeo, depois ele vai chorar. Hoje ele está com 33 anos, o meu filho. E ele criou um filho maravilhoso, que hoje tem a esposazinha dele na Liga o outro, meu 2 netinhos gênio, e é uma bênção, meu filho. Glória a Deus, é o amor da minha vida. E disse que ele ficou dormindo com a mãozinha assim na barriga do pai, ele cochilava, acordava de novo. Aí quando foi no outro dia, o banheiro ficou aquele cheiro horrível, porque bebida, droga, tudo misturado, fica um cheiro horrível, parece de éter misturado. Eu passei bom ar, eu passei tudo quanto é tipo de coisa no meu banheiro e continuou um bom tempo aquele cheiro horrível. Aí ele ficou na porta abaixado, que quando ele estava
preocupado, ele tinha mania de abaixar e ficar com a mão assim. Aí o que foi, bem? Aí ele continuou ali quietinho, quis falar. E tinha vez que o diabo fazia ele ter urina solta, só quando bebia. E ele chegou a estragar 2 colchão. E eu não reclamava, eu tirava aquelas roupas de cama toda mijada do dia para o outro. Eu botava aquilo na máquina, lavava e lavava, louvando a Deus por dentro. Isso vai passar. Oh, meu Senhor! Isso vai passar. E eu fazia tudo aquilo com gosto, porque eu sabia que ia passar. Eu falei, isso, Satanás, ele mijou de novo, não tem problema não. Isso vai passar, porque meu Deus é fiel. Eu comecei a viver nas coisas de Deus. Eu comecei a jejuar sem saber como eu jejuava, do meu jeito. Mas o Senhor foi me ouvindo, foi me ajudando. O Senhor foi me moldando. Até que ele ajoelhou na porta e disse para mim, filha, eu não aguento mais. Eu quero ajuda. Porque não adianta você lutar para a pessoa 11 anos, a própria pessoa não quer. Eu quero ajuda. E ele me abraçou assim na minha cintura. Eu falei, o que foi, bem? Filha, eu quero também começar a ir, frequentar essa igreja que você está indo aí, que eu estou vendo você tão assim mais diferente, porque eu já sempre fui calma. Mas eu estou vendo você assim mais diferente. Às vezes eu passo assim pelo banheiro, eu vejo você assim orando do seu jeito. Eu acho isso bonito, eu estou sentindo algo diferente assim em você, de teu jeito. Eu falei, então vamos. E quando ele falou que ia, na outra semana ele bebeu de novo, não foi. Fiquei zangada não, falei, é assim mesmo. Meu pastor falou, e quanto mais você ora, mais o diabo vai perturbar para você achar que não está dando certo. Olha aí, ó! E chegou um mês de janeiro, aquele calorão, os colegas da prefeitura, na época ele trabalhava nesses carros assim, de lixo, né? Agora, depois que ele passou a trabalhar dentro da prefeitura mesmo. Aquele calorão, Valdir, vamos tomar uma. Aí tá bom, aí quando o rapaz abriu a cerveja assim, ele disse para mim que passou, na hora quando o cara viu, ele sentiu um cheiro, ele disse que passou tipo um telão, ele disse que ficou parado no som aqui da rua, olhando assim, ó. Vamos, ele ficou olhando assim, ele disse que viu uma TV, como se fosse uma TV. Eu de madrugada andando na rua sozinha, eu buscando ele bêbado, eu lavando as roupas de cama mijada, eu tô dando banho nele, botando roupa dele, tirando a dentadura dele, eu fazendo tudo, porque eu cortava a unha dele, eu cuidava do cabelo, tudo era eu, tudo. E eu adorava fazer, tirava o sapato do pé dele quando ele chegava no serviço, porque eu sou mulher de verdade, eu sou assim, vou ficar assim, sou igual a Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ficar assim. Porque quando a mulher é casada, ela tem que primeiro pensar primeiramente em Deus, depois no marido, depois nela. Oh meu Deus, joga no estado. Esse é a pura verdade, casamento de verdade para mim é assim. E ele disse que viu aquela TV assim, aquela coisa toda, falou, cara, não quero beber não. Valdir, você não quer um copo pequeno. Ele disse que pegou um copo, colocou e veio para casa. Chegou em casa cedo. Filha, hoje eu vou. Onde bem? Hoje eu vou para a igreja. Vou. Foi lá, procurou uma roupa e fomos. Quando a gente fomos para a igreja, porque a gente já fiz amizade com as meninas todas, quando aquela porta de sensor abriu, foi uma glória, parecia até que era Jesus que tinha descido ali na igreja. As meninas tudo glorificando, que elas estavam me ajudando em oração. Foi uma coisa linda, as roupas que ele tinha, bermuda, passarinho, eles largou os passarinhos, aquele relógio grandão, cordão, tipo de cabelo, tipo de blusa, de sapato, tudo isso ele deu para os irmãos, jogou fora, não sei o que ele fez. Ele mudou toda a roupa sem ser batizado. E tinha um bar, não sei se você se lembra, na Areia Branca, tal do bar do JP, que era uma perturbação aquele forró. Meu Jesus. E teve uma vez que foi ali que eu peguei ele bêbado ali, dentro de uma poça. E ali que mora a minha família toda. E aí naquele dia ali, eu juro que eu fiquei um pouco com vergonha. Não deu pegar ele, das pessoas tipo assim ficaram zombando. Respirei fundo, peguei, tinha até um pouco de lama dentro da orelha dele, levei, dei banho de novo. Aí quando ele foi na loja, na Lili, Nova Iguaçu, trocou a vestimenta, cortou o cabelo, trocou o tipo de sapato. A primeira vez que nós passamos, ele de braço dado comigo, ele sempre andando de mão dada. A gente passamos em frente ao bar ali, onde era o JP. Aqueles que disseram que não tinha jeito, o meu Senhor provou que tinha jeito. Passamos de mão dada ali, eu olhava para o bar e ficava assim, aí Satanás, olha para onde nós estamos indo, para a casa daquele que mudou toda a história. E chegamos lá na igreja, ele pediu batismo. Quando foi em dezembro, ele se batizou. Eu passei mal, quase morri pela igreja, de tanta alegria. E minha luta não foi em vão. Eu conto esse testemunho, gente, mas se eu morresse agora, eu morreria feliz.
Porque é tão bom você conhecer a Deus, é tão bom você ter a intimidade com Deus, você poder dizer o que você viveu. Deus, gente, Deus existe, Deus faz, basta você ter fé, basta você fazer um voto com Ele. Ele não vai fazer na sua vida se você não fizer compromisso com Ele, só se você querer. Às vezes você está pensando, poxa, eu queria tanto parar de beber, parar de fumar, parar de me prostituir, parar de roubar, fazer coisas que não deve, eu não consigo. Você não vai conseguir nunca só. Você vai só conseguir com Jesus. É por isso que eu digo, eu nunca gostei de palavras pregação, Jesus abriu o mar, aconteceu isso, eu não gosto. Eu vou para a palavra que confronta. Porque foi esse tipo de palavra que salvou a minha casa. Mudou toda a minha vida, mudou a vida do meu esposo. Meu esposo, depois que se converteu, tinha visita todo domingo, ele tinha prazer de ir. Filha, faz almoço sábado aqui da igreja, a gente nem almoçava, a gente ia direto. E quando ele chegava para contar, ele contava o testemunho dele com gosto. Essa aqui é minha esposa, essa aqui não estou com isso, se não fosse ela. Ele contava com detalhe. Tinha colega deles que até fazia visita lá na igreja, as pessoas se convertiam. Porque para você contar um testemunho desse, você tem que viver o testemunho para você poder contar. Não contar o dos outros. O testemunho da fulana de tal. Não, tem que ser o teu. Eu vivi tudo isso. O Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou a minha vida. Depois de anos a gente convertido, eu me batizei, nosso filho se batizou. Depois que passou anos e anos, foi aí que ele começou a sentir umas dores. Mas eu chamava ele de meu ogro, porque ele sempre, eu nunca gostei de homens novos. Eu sempre gostei de homens assim mais maduros. E eu chamava ele de meu ogro, que ele era teimoso. Ele sentia uma dor no estômago e ele tomava Buscopan e leite gelado. Quando foi ver, ele estava com câncer no esôfago. Aí fez os exames e então ele durou mais ou menos uns 9 meses por aí. Aí ficou internado e ele ficava pedindo a ceia, e eu não podia ver ele, que ele estava no UTI. E a menina chegava para mim e dizia, parente do Valdir Barreto, eu fazia assim com a mão. Ela dizia para mim, minha filha, ele está lá toda hora pedindo a ceia, o que é isso? Quem quer ceia? Tá, foi a Santa Ceia que foi ontem, eu vou trazer amanhã. E nesse dia eu levei a Santa Ceia, foi na terça, eu levei na quarta. Ele participou da ceiazinha dele na quarta e na quinta-feira Jesus escolheu ele. Mas eu cumpri a minha missão. Foi para toda a vida. Eu sempre disse, casamento para mim é para toda a vida. Nem que eu tivesse que passar tudo de novo, eu faria tudo de novo. Porque graças a Deus, eu sou preparada para isso. Hoje eu tenho raiz espiritual para dizer para qualquer casal que precisar de conselho, eu sou preparada para dizer, Jesus faz. Ele fez na minha vida, mudou toda a minha história. E depois de um bom tempo sozinha, o Senhor Jesus prepara tudo, Ele é maravilhoso. E Ele, não vou dizer que Ele me deu, como o pastor Josias fala, que Deus não dá homem nem mulher para ninguém. Eu encontrei. Ele só apontou, tem um bonitão ali do Olho Verde, pregador da palavra. Esse aí é viciado, mas só na palavra, lá minha filha, tá lá. Aí comecei a ver as pregações dele, tudo que ele falava ia na Bíblia, conferia para ver se é isso, porque tem muitas pessoas que é conhecedor da palavra, mas não vive a palavra. Aí eu olhei assim, pretinho igual eu, pequenininho, gosta da palavra, firme na rocha, vou jogar. Ele falou que ele jogou um bafo em mim, eu que joguei o bafo dele também. Aí conversamos, ele me disse o que ele gostava. Aí ele falou para mim, eu não gosto de mulher com decote, eu não gosto de mulher que usa batom, eu não gosto de mulher que usa brinco, não gosto de mulher que pinta esmalte forte na unha, que usa calça comprida, nada disso, e adora andar de mão dada. Foi pronto, o espírito do Valdir entrou nele. Valdir também era assim. Eu falei assim, esposa era assim, eu gostava de andar de mão dada, todo romântico, isso aí é meloso que só, eu adoro tudo isso. Aí eu falei a minha parte também, falei, eu sou pensionista, gosto de gastar, comprar meu salto, minhas roupas, aquela coisa toda, adoro ficar com meu cabelão. Então tá bom, então vamos casar. Aí, graças a Deus, começamos primeiro, porque o nosso casamento é assim, Espírito Santo no meio, ele de um lado, eu do outro. Se houver uma brechinhazinha, qualquer coisinha que a gente se desentende, não é desculpa, é perdão, porque na palavra de Deus não existe desculpa. E graças a Deus estamos aí felizes, o Senhor mudou meu cativeiro, tudo aquilo que eu passei no passado, o Senhor me honrou, meu esposo se converteu, foi para a glória, e para a honra e glória do Senhor, eu encontrei um que é viciado só na palavra de Deus. E nós somos alicerçados na palavra, e graças a Deus eu tenho uma raiz espiritual enorme com tudo isso que eu passei, porque às vezes as coisas acontecem em nossas vidas e a gente não entende. Quando eu fui casar com o pastor Josias, também foi um reboliço da minha igreja que eu era, que as pessoas não queriam que eu casasse com ele, ele falava que a assembleando era endemoniado. Falaram um montão de coisa, as minhas colegas de lá tudo me
me bloquearam do Zap, e foi uma coisa. E tudo que ele falou para mim, filha, não esquenta não. Deus vai mudar tua cativeira, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí eu tinha uns brinquinhozinhos, até no começo do casamento, os brinquinhos, eu tinha umas anelzinhos, ele foi falou para mim, olha, o brilho do Espírito Santo, se você pintar, botar esses troços grossos, esse negócio na boca, não, joga isso tudo fora, porque o brilho do Espírito Santo, quando eu te ver, não precisa de pintura nenhuma. Até que eu fiquei até mais simpática depois que eu tirei aquele brinco feio, minha orelha até fechou. Obedeci o meu marido, tudo que ele fala para mim dentro da palavra eu obedeço ele, tudo que ele fala comigo, porque ele é homem de Deus de verdade. Tudo que ele falou que ia acontecer quando a gente casamos, aconteceu e tem acontecido. E eu quero dizer para vocês que Deus é fiel. Ele cumpre o que ele promete, mas você também tem que cumprir o que você falar com o Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço a minha oportunidade, pastor Marcelo, muito obrigada. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém? Irmão, deixa eu ficar aqui perto da minha frente aqui. Chega aí para dar um pouquinho. Amém? Isso que você está acabando de ouvir, teve coisa aqui que ela não falou, claro. Ela está um pouquinho nervosa, é a primeira vez que ela prega, né? E o que acontece? Às vezes você pensa que as coisas não tem jeito. Tem jeito, tem. Agora, você também precisa fazer a sua parte. A minha esposa viveu, ela não disse. Viveu com uma pessoa beberrão, antes de mim, né? Claro, né? Que eu não sou beberrão não, graças a Deus. 25 anos, irmão. Foram 25 anos. Foram mais 26 anos. Você suportaria carregar para cima e para baixo um bêbado que caía pelas ruas, mijado, pode falar, né? Mijado. E alguém toda hora chegava perto dela e dizia assim: larga esse miserável, isso aí não tem futuro para você. Só que, o que aconteceu? Ela fez igual muitas aqui estão fazendo. Algumas pessoas estão aqui para lutar o quê? Sobre o seu casamento, né? Assim, talvez tenha alguém aqui dizendo: ah, meu marido não tem jeito, ah, Senhor, minha esposa não tem jeito. Ela fez o que vocês estão fazendo. Foi para a igreja. Ela foi para onde? Para a igreja. Foi a igreja. Lá nessa igreja tinha um homem de Deus. Um homem de Deus foi o empurrão para o sucesso da minha esposa. Através dela, o marido, claro, né? Pelo testemunho, viu a diferença, viu que realmente a coisa estava mudada, e ele um belo dia parou e disse: eu vou para a igreja com você. E no dia que foi, aceitou a Jesus como seu Salvador, mudou de vida. Deu para entender, irmãos, o mistério? O que aconteceu? Agora, ao invés de ir para os botecos, igreja, 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 não perdeu o culto. O que aconteceu? Irmão, Jesus preparou, veio a Covid-19 e Jesus preparou e levou. Hoje está no céu, está na glória, a gente crê nisso, amém? Descansando no braço do Pai, mas liberto para a honra e glória do nome do Senhor. E eu, agora entra na história. Irmão, aí eu estava ao léu na época, eu separado, 9 anos sozinho. Eu morava em um apartamento no centro de Belfort Roxo. E aí, o que acontece? Um belo dia ela me achou nas minhas redes sociais. Estava eu lá de terno, paletó, gravado. E aquela foto lá embaixo de solteiro. Eu lá, aquele homem solteiro. Aí você pergunta: pastor, o senhor não tinha namorada não? Querido, a pior coisa do mundo é quando alguém entra para a igreja para pedir homem e para pedir marido. Ah, Senhor, prepara um varão para mim. Ah, Senhor, prepara uma varoa para mim. Aqui, ó, Deus não dá marido para ninguém. Deus não vai dar mulher para ninguém. Eu quero, mas não. Sabe o que ele vai fazer? Olha como é que Deus trabalha. A minha Bíblia diz em Romanos 8,14: e todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que sabedoria ela teve, irmão. Essa criatura, ela me viu nas redes sociais, lá nas minhas redes sociais,
Meu Facebook chama-se Josias Melo. Melo com 2 E. Você vai lá ver eu cantando, lá eu estou louvando, lá eu estou decretando minha vitória, eu estou colocando lá trechos de pregação, eu tenho um canal no YouTube. O que aconteceu? Ela me achou no Face e me pediu solicitação de amizade. É isso que fala, né? É isso mesmo? Foi, irmão. Solicitação de isso. Pronto, querido. E aí nós começamos, né, irmão? Um bafozinho e tal. Joguei um bafo no cangote da nega. Eita, Jesus! Até que um belo dia. Baforou! Ela já estava mais ou menos com 1 ano e 4 meses com um esposo falecido. Aí vocês pensam, o pastor convidou o apartamento dele. Irmão, eu morava sozinho. Mas eu não levava a mulher para dentro da minha casa, não. Não. Eu carrego o versículo na cabeça de 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois que quando está em pé, olhe que não cai. Eu tenho quase 40 anos de pastorado. Então não é agora que eu estou lá no topo, eu tenho que vigiar, irmão. Não é assim não. Você não vai estar na minha casa. E aí, irmão, eu não pedi a Deus, Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me dá uma mulher. Não, Senhor. Até que um belo dia convidei ela para almoçar comigo no restaurante. No aniversário dela, foi? Primeiro lugar que eu fui com a minha esposa, no restaurante. Não, vou te levar para minha casa não. Podia levar, meu irmão. Morava no apartamento sozinho, centro de Belfor Roxo, todo mobiliado, todo bonitinho, né? Podia pegar com o meu carrinho. Não, senhor, eu levei para o restaurante. Lá no restaurante, aí eu comecei a ver, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Lá no restaurante, isso, meu amor, chega para falar para essa casa, nós estamos aqui, vamos passar no canal, tá? Lá no restaurante, eu comecei a ver nela, irmão, o brilho de Deus na sua face. Eu comecei a contemplar o jeito de falar, o jeito de, sabe, irmão, de lidar com as pessoas. E ali eu comecei a ver que a minha esposa tinha traço para ser minha mulher. E eu disse assim para ela: sabia que você dá para ser uma esposa de pastor? Tu sabe que eu estou solteiro. Tu dá para ser uma esposa de pastor, porque esse jeito que tu tem com o público, sabe falar bem, sabe falar direitinho. Irmão, só que eu não sabia que ali Deus já estava preparando o negócio. O que aconteceu? Crente que eu ia receber um sim, eu recebo um não na cara. Miserável, eu falei, eu nojenta. Eu estou aqui jogando um bafo e a mulher me dando um não na minha cara. Aí eu disse pra nega, eu falei, olha só, acho bom tu me querer, hein? Acho bom tu me querer antes que outra me queira. E aí tu não eu fui ousado, né, irmão? Antes que outras me queiram. Aí, irmão, aí é que aconteceu um negócio. Irmão, mesmo assim a gente ainda continuava conversando. Sabe o que aconteceu? O diabo começou a se levantar lá na igreja dela quando algumas pessoas descobriram que nós estávamos apenas conversando, irmão. A gente não tinha nada um com o outro, não. Aí, irmão, é que começou aquele vendaval. Começaram a falar que a Assembleia só tinha maluco, só tinha doido. O pastor da igreja começou a se levantar contra ela. Os irmãos também contra ela. Querido, aí foi onde eu disse para ela: minha filha, a partir de agora, eu não sou nada teu. Mas se tu quiser sobreviver, sai daquele lugar. Primeiro, irmão, igreja não é lugar para matar ninguém. Igreja não é lugar para torturar ninguém. Isso aqui é lugar de socorro, é lugar de vitória, é lugar de bênção, é lugar que você entra e sai ressuscitado para a glória do nome do Senhor. Irmão, o vento começou a soprar. E aí, um belo dia, ela chega para mim e diz assim: meu filho, você lembra aquele negócio que tu me falou no restaurante? Irmão, eu tinha até esquecido do bafo, né, que eu joguei no cangote da nega. Eu até tinha esquecido. Falei, não vou querer isso não. Esqueci, irmão. Eu falei o quê? Eu quero tanto tempo. Lembra aquele negócio que você falou? Que eu daria para ser esposa de um pastor? Eu topo ser tua esposa. Falei, nojenta. Vai ser agora. Aí você pensa, pastor, foi um abraço? Não, senhor. Primeira coisa que eu fiz, coloquei os papéis para correr.
estamos juntos até hoje, vai se fazer quase 6 anos que nós estamos juntinho, bonitinho. Hoje eu prego a palavra, tenho uma congregação lá em Jardim Imperial, Morro da Cocada, e assim Deus fez esse rebuliço, tanto na minha vida e quanto na vida dela. Acredite a senhora, acreditem os senhores, não desista da bênção ou de algo que Deus tem preparado na vida de vocês. Lute, é direito teu lutar. Primeiro, vocês têm um pastor de Deus. Esse moço aqui, para quem não sabe, ele foi meu filho na fé. Foi eu que ganhei esse moço para Jesus. Agora vem cá você, Barão, você está lá. Não, vem cá você. Pode ir. Esse moço aqui, quando ele falou aqui que ele fumava maconha, que ele cheirava, que ele fazia, irmão, eu não sabia de nada. Esse homem foi parar em Areia Branca. Tem uma coisa que ele fala aqui que eu não gosto muito não. É quando ele diz que... Você não gosta aqui, Barão? Quando ele diz que esse homem matou muito a minha fome. Mentira, irmão. A fome que ele eu até entendo. Era fome de Bíblia, fome de palavra. Aí né, Barão? Amém? Mas o que ele fez, irmão? Ele segurou a bênção. Eu não sabia que era ladrão, que era maconha, eu não sabia nada. Só que aqui, ó, irmão, ele entrou para o lugar certo, igual vocês estão fazendo. Entenda bem. Esse homem aqui eu fui pastor dele. Eu fui pastor dele e hoje eu estou tendo a honra de vir aqui na igreja dele. Está entendendo? Para trazer minha esposa para dar esse testemunho. Mas, que ano foi aquele? Foi 2000. Em 97 eu estava abrindo aquele pontinho. No ano de 1999 eu estava aumentando o ponto de pregação para ser igreja. Foi onde esse homem aqui foi me ajudar, foi ser meu servente. E dali em diante, esse homem só cresceu na graça e no conhecimento. Por quê, pastor? Se agarrou com o homem de Deus. Aqui, ó, quer sobreviver? Se agarre, gente. Se agarre com o homem de Deus. Isso aqui duvido que vai te levar para o mau caminho. Acate as palavras que ele falar. Esse homem é treinado na Bíblia como eu. A gente tem gravado na cabeça vários versículos de Bíblia para a gente não errar. Entendeu o mistério, irmão? Demônios, a gente fala sobre diabo, Satanás, demônio, porque o nosso objetivo é um só: falar a verdade para você. Aqui é lugar de libertação. Não vem para cá só para ouvir eu vou lá porque irmão vai revelar. Não vem assim não. Faz igual minha esposa fez. Vem para cá com propósito e fala: Senhor, eu vou lá, o meu pastor Marcelo vai orar por mim e olha, Senhor, eu vou fazer diferente, eu vou te aceitar. Não, Senhor, eu vou te aceitar. Eu quero ser uma serva, eu quero ser um... É assim, irmão, é desse jeito. Agora, irmão, agora para um pouquinho, eu vou entregar o microfone a ele agora. Se esse homem não bate de frente comigo na minha época, lá em Areia, aonde estaria esse varão? Será que vocês teriam ele hoje aqui? Não, né? Talvez não, né? Aonde estaria esse moço? Depois de muito tempo, foi que ele me contou que ele estava fugindo do Pilar porque queriam matar ele. Queriam, né, galera? Foi isso, não foi, não? Queria matar ele estava fugindo. Ou seja, irmão, ele foi buscar refúgio numa igreja, igual vocês estão fazendo. Igreja é lugar de refúgio. É homem de Deus, então cola com o homem de Deus. A Bíblia diz claramente: anda com sábio. Provérbio 13:20. Anda com sábios e serás sábio. É só fazer isso. O resto, quem vai fazer é Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês, tá bom, querido? Se Marcelo me convidar alguém, se ele me convidar alguém, sim. Eita, se é para Jesus vai estar mais forte, terra! É isso aí, irmão. Deus abençoe a vida do pastor, a vida da missionária. Que texto.